Olá, irmãos. Passando aqui para deixar um pequeno devocional a pedido do meu amigo e pastor, o pastor Watson. Temos vivido tempos difíceis, tempos diferentes, em que estamos impedidos de nos congregarmos coletivamente ali no nosso prédio, na nossa igreja física, mas esse período, este tempo diferente, nos mostra que nós não dependemos única e exclusivamente daquele prédio, daquela igreja física, para continuarmos a ser igreja, para continuar nos edificando, para continuar em oração uns pelos outros, continuar sustentando e oferecendo apoio a todos os irmãos. Bem, na semana passada, se não me engano, na terça-feira, dia 24, em um dos devocionais que temos feito todas as noites aqui em casa, antes de iniciar este devocional, me veio à mente um versículo que eu gosto muito, que é o Salmo 116, versículo 12, que diz assim: Que daremos ao Senhor por todos os benefícios que nos tem concedido. Então eu pedi a cada um dos participantes, a minha esposa Rosana, meu filho Carlos Júnior e a minha filha Lucília, que trouxesse à mente, que trouxesse à memória alguns benefícios que o Senhor tem dado ou já deu a eles. Eu acho que esse exercício é um exercício bastante válido que todos nós deveríamos fazer de vez em quando. Quais são os benefícios, quais são as dádivas que Deus tem nos dado? Oriundos da graça comum, a nossa própria vida, o nosso respirar, o nosso emprego, o nosso pão de cada dia, a nossa casa, tudo o que temos de uma forma comum que Deus dá a todas as pessoas indistintamente. Mas além desses benefícios, dessa beneficência, fruto da graça comum, todos nós crentes temos ainda benefícios que nos são dados por Deus de uma forma especial, fruto de nosso relacionamento com Ele. Esses benefícios especiais, todos os crentes também têm. Quem não traz isso à memória deveria trazer e fazer disso um exercício para que possa edificar a fé, fortalecer a fé e ver os milagres, não só milagres, mas as coisas que Deus tem feito de uma forma especial para cada um de nós, mostrando o amor dele, a graça, a misericórdia incondicional, sem que nós mereçamos para cada um de nós. Pois bem, mas o versículo ele começa com a expressão: que daremos ao Senhor? Então, Deus nos pede alguma coisa em troca pelos benefícios que Ele nos dá? A resposta simples e direta é não. Deus não nos pede nada em troca dos benefícios que Ele nos concede. Mas, se nós examinarmos a nossa vida prática e examinarmos alguns acontecimentos da Bíblia, a gente pode concluir que o recebimento dessa graça, o recebimento desses benefícios, nos leva automaticamente a dar, a oferecer alguma coisa em troca a Deus. Eu gostaria de examinar dois textos bíblicos, curiosamente, dois textos bíblicos que falam de histórias de mulheres, que mostra, que exemplifica, que figura muito bem essa dádiva do homem para com Deus. O primeiro dos textos é daquela viúva pobre que ofereceu as suas moedinhas. E o Senhor Jesus Cristo, vendo aquele ato daquela viúva pobre, ele elogiou e foi uma coisa muito importante, tanto é que está registrado em mais de um dos evangelhos. E ele diz que ela deu de tudo que ela tinha. Aí a gente não sabe se ela deu de tudo que ela tinha no momento, se era de tudo que ela realmente tinha, de algumas economias, mas não importa. Ela deu de tudo e mostra o coração retribuidor daquela viúva pobre em troca de benefícios que Deus tinha dado a ela, não pagando, mas um coração retribuidor a Deus pelos benefícios que Deus estava dando àquela viúva. O outro texto se refere a Maria, naquele evento em que ela lava os pés de Nosso Senhor Jesus Cristo com um perfume muito caro e enxuga com seus cabelos. A Bíblia nos fala que o valor daquele perfume era altíssimo, era algo que era chamado de 300 dinheiros naquela época.
Então, está aqui registrado na Bíblia 2 exemplos de pessoas que retribuíram a Deus os benefícios que Deus estava dando àquelas pessoas. Uma dando de tudo o que ela possuía e a outra dando, não, mesmo que não seja de tudo, mas dando de muito, porque aquele perfume era algo muito valioso, era preciosíssimo, era de muito alto valor. Trazendo então para os nossos dias, se fôssemos oferecer, se fôssemos retribuir ao Senhor algo muito valioso que temos, o que poderíamos usar como forma de retribuição? De uma maneira bem geral, uma coisa que todos nós temos e que é precioso para todos é o tempo. Apesar de o tempo ser uma coisa sem preço, uma coisa barata, uma coisa que não nos custa caro, o tempo é muito precioso para a grande maioria de nós, com os nossos afazeres de trabalho, de cuidar da família, de estudo e mesmo os afazeres em prol da igreja, que nos leva a não ter tempo para um relacionamento pessoal com Deus a cada dia. A grande maioria de nós termina o dia com aquela sensação de que foi curto, de que faltou algo a executar e ficará deixado para o dia seguinte. Então, neste corre-corre, nós não temos tido tempo para dedicar no relacionamento com o nosso Deus. E quando eu digo que tempo é uma coisa barata, eu não estou medindo o valor do tempo pelo valor de uma hora de trabalho de uma pessoa ou o valor de uma consulta médica. Não. Tempo, simplesmente tempo, 10 minutos, uma hora. É coisa que a gente não precifica, é uma coisa que Deus nos dá, é uma dádiva, faz parte da nossa vida. Enquanto estivermos vivendo neste mundo, teremos o tempo de 24 horas por dia, e isso não tem preço, não é precificado. Então, como eu já disse, na nossa correria de nosso dia a dia, este bem tão precioso que nós temos, que é o tempo, a gente não consegue oferecer dele para Deus no nosso relacionamento pessoal, no nosso relacionamento de leitura bíblica, de oração, de estarmos buscando essa intimidade com Deus. Até que, de repente, acontece um evento mundial que vira o planeta de pernas para o ar, e o que todos nós passamos a ter mais do que tínhamos antes? O nosso bem mais precioso. Todos nós passamos a ter mais tempo. Voltando então ao nosso raciocínio de retribuir a Deus algo que temos de precioso, algo de muito valor, como aquelas 2 mulheres, hoje então nós passamos a ter mais em nossa vida, em nosso dia a dia, o nosso bem mais precioso, que é o tempo. E como nesses dias em que nós temos mais tempo, nós estamos gastando, nós estamos investindo este tempo que passamos a ter a mais. É claro que algumas pessoas, assim como eu, continuam trabalhando de casa, mas de qualquer forma, nós não temos mais o nosso tempo de deslocamento, de ida e vinda, e nós conseguimos gerenciar melhor, conseguimos gerir melhor o tempo que agora nós temos em nosso trabalho, em nossa própria casa. Então, se antes a gente tinha 10 minutos de oração com Deus, era o tempo precioso que a gente dedicava a Ele. Se antes a gente tinha 30 minutos de leitura bíblica por dia, era o tempo precioso que nós dedicávamos a Deus. Quanto que nós temos dedicado a Deus hoje? Quanto que nós temos dedicado a Deus nessa nova fase de vida que estamos vivendo? A comparação é muito simples. Se antes nos faltava tempo e nós dávamos 10 minutos, hoje, que não nos falta mais tempo, que o tempo não nos é tão escasso, que o tempo hoje está como que sobrando, nós temos dado os mesmos 10 minutos, menos ou mais. Se antes, quando nos faltava tempo, a gente apertava daqui, apertava dali e conseguia dar 30 minutos a Deus de leitura bíblica, quanto tempo nós temos dado a Deus hoje de leitura bíblica? Os mesmos 30 minutos, menos ou mais? Creio que esta é uma boa oportunidade da gente poder oferecer mais a Deus em troca dos benefícios que Ele nos tem dado, mesmo que Ele não nos cobre isso, mesmo que Ele não exija isso como moeda de troca pelas coisas que Ele nos tem dado, mas podemos fazer isso. E mesmo que Deus não nos peça nada em troca, há um tipo de pessoa ilustrada em João, capítulo 4,
no diálogo de Jesus com a mulher samaritana, há um tipo de pessoa que Deus busca, há um tipo de pessoa que Deus procura, que são os adoradores. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E de uma forma de pensar bem simples, para adorarmos a Deus, nós precisamos de tempo. Por mais que a gente adore a Deus no nosso dia a dia, em nossas tarefas de estudo, em nossa tarefa de trabalho, com as nossas atitudes para com as pessoas que nos cercam, principalmente as pessoas que não são crentes, procurando dar um bom testemunho, nós precisamos adorar a Deus também através de um relacionamento com Ele. E relacionamento requer tempo. Creio, então, que é uma boa oportunidade que a gente tem de dedicar mais tempo a Deus e deixarmos ser achados por Deus nessa procura que Ele faz dos adoradores. Além disso, Jesus Cristo nos diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Como guardaremos os mandamentos se não trouxermos sempre à nossa mente, sempre à nossa memória, a palavra de Deus, os mandamentos? E como traremos à memória se a gente não praticar a leitura diária da palavra de Deus? E essa leitura da palavra de Deus, ela requer tempo. Temos então que dedicar tempo lendo a palavra de Deus para que a gente possa guardar e realmente mostrar que nós amamos ao nosso Deus. Amar é outra coisa que requer tempo. Amar é fruto de um relacionamento. Para que nós possamos amar a Deus cada vez mais, nós temos que conhecê-lo cada vez mais. E nós só vamos conhecer a Deus cada vez mais estreitando este relacionamento, estreitando essa intimidade nossa com Deus, conhecendo-o mais através da leitura da palavra, através de ajoelharmos, de nos prostrarmos diante dele, de buscar a face dele através da oração. Isso é intimidade, isso é relacionamento que vai trazer amor, que vai produzir amor. E Deus é tão generoso, Deus é tão gracioso, que quando a gente dá tempo para Ele, quando a gente oferece tempo para Ele, quando a gente retribui tempo para Ele, o grande beneficiado somos nós mesmos, porque nós estamos nos edificando, nós estamos dando tempo a Deus, lendo a palavra dele, para a nossa edificação. Nós estamos dando tempo a Deus no relacionamento de oração para aumentar a nossa intimidade com Ele, para que o nosso amor para com Deus aumente. Então, a palavra que eu gostaria de deixar com os irmãos neste pequeno devocional é essa, que a gente possa aproveitar esse momento diferente, esse momento que nós temos um pouco mais de tempo disponível, gerenciar esse tempo e procurar aumentar o nosso relacionamento com Deus. O que daremos ao Senhor por todos os benefícios que Ele nos tem concedido? Tempo. Tempo que vai gerar frutos, vai gerar favor, vai gerar benefício, vai gerar bênçãos para as nossas próprias vidas. Fiquem todos com Deus, um grande abraço, fiquem na paz.